Capítulo 3 Além do poder. Enquanto o homem tiver alguém ou alguma coisa em que possa se apegar, não encontrará Deus. Qualquer coisa que o homem conheça ou possa vir a conhecer por meio de sua mentalidade humana, seja coisa ou pensamento, isso não é Deus. Ninguém pode ir ao encontro de Deus enquanto tiver onde se apoiar, tiver o que segurar ou algo em que se possa pensar. E apesar de parecer estarrecedor e incrível, é verdade. Muitos de nós conheceram uma boa parcela das coisas boas da vida e um pouco das coisas ruins. E embora possamos não nos alegrar com as coisas ruins, teremos indubitavelmente de admitir que não encontramos qualquer felicidade permanente nas coisas boas. A maioria de nós deve já ter suspeitado que há algo além disso tudo. Mas o quê? E o que é esse algo? Seria Deus? Se for, o que é que os homens chamam de Deus? Será Deus uma vaga esperança? Um sonho sem sentido? Ou será Deus de fato tangível? É possível conhecer Deus? A busca de Deus não é fácil para ninguém. E quando chega sua revelação, é algo tão diferente do esperado que, se a pessoa for honesta, terá de confessar que está além da sua compreensão. Só depois de ter tido confirmação daquilo que descobriu por si mesma nas palavras faladas e escritas, que apresentam-no em milhares de modos diferentes, e depois de viver com isso por anos e anos, definitivamente o registra. As religiões cresceram porque, em um tempo muito remoto, o homem encontrava constantemente problemas de um ou outro tipo a atormentar sua humana experiência. Se fosse pescador, achava que a pesca não estava correndo bem em determinada estação. Se fosse caçador, encontrava períodos de caça escassa. E se fosse lavrador, alguns anos apresentavam chuvas demais e outros de menos. Poderia, eventualmente, ter inimigos a atravessar a cerca e molestá-lo. E nessas horas quase sempre os fortes sobrepujavam os fracos, saqueando os vizinhos menos poderosos e às vezes reduzindo-os à escravidão. Mesmo que não os capturassem para uma completa escravidão física, os mantinham escravizados mentalmente, na maior ignorância possível para poder explorá-los mais facilmente. E na eventualidade de os fracos se fortalecerem, o quadro muitas vezes se invertia. Os registros históricos indicam que os poderosos sempre ganharam dos fracos. As balas sobrepujaram os que tinham arcos e flechas. Os canhões triunfaram sobre as balas e, por fim, as bombas ganharam dos canhões. Sempre se usou um poder para sobrepujar o outro. Como último refúgio, o homem se voltou para Deus, esperando que fosse mais poderoso que as armas que possuía. O Velho Testamento está cheio de relatos de pessoas e nações que pediam a Deus que destruísse seus inimigos. Não há, porém, relatos de que tais inimigos fossem mais malvados do que eles, e por isso merecedores de destruição, mas apenas que precisavam das terras e dos escravos dos inimigos, ou de algo que estes possuíssem. O único tema das orações a Deus era que ele varresse os inimigos e lhes franqueasse assim a pilhagem de suas propriedades. Este é o significado de Deus, ainda hoje para muitas pessoas, algo para ser usado. Só que hoje, em vez de estarem preocupadas apenas com os inimigos humanos, as pessoas atribuem a Deus também a responsabilidade de livrá-las de suas doenças e pecados. Por vezes, o homem procura um poder maior com o qual possa sobrepujar as forças que o perturbam e aborrecem. Hoje o mundo presencia a descoberta de forças tremendas, maiores do que eram esperadas ou atribuídas a Deus.
uma vez que as forças materiais descobertas lhe permitem varrer os inimigos quase instantaneamente, desde que o outro não o faça antes. Descobriram até mesmo os poderes mentais, mas nenhuma força ainda foi descoberta, quer no mundo material, no mental ou espiritual, que possa destruir ou superar o pecado, a doença ou a pobreza do mundo. O mundo moderno, mecanicista, está buscando apenas o que buscava nos tempos anteriores a Abraão, Isaque e Jacó. Ainda ora a Deus pelas mesmas coisas que os nossos antepassados pagãos. O homem ainda não aprendeu a grande lição de que, para superar toda e qualquer dificuldade, não pode usar qualquer tipo de força, e se em tantos milênios o mundo não percebeu a loucura de procurar poderes com os quais aniquilar o erro, talvez seja mais sábio deixá-lo seguir seu caminho vacilante, enquanto nós trilhamos um caminho superior, um caminho infinito, mostrando que não há poderes a superar, pois a vida deve ser vivida não pelo meu querer, não pelo meu poder, mas pelo meu espírito. Quando o grande adivinho da General Electric, Charles P. Steinmetz, disse 40 anos atrás que a próxima grande descoberta do mundo seria o poder espiritual, foi de fato profético. Deve, contudo, ser entendido que o poder espiritual ao qual ele se referiu não é um poder no sentido que se dá comumente ao termo. Poder espiritual é a ausência do poder. Não é um poder no sentido que o mundo possa conceber como tal, pois não é nada físico nem mental. Não é um poder que possa ser manipulado pelo homem, e é por isso que termos como verdade usável soam arcaicos. A verdade não pode ser usada, Deus não pode ser usado. Imaginem um homem usando Deus. Só a ideia já é chocante por si só. Quando o poder espiritual for finalmente compreendido, revelar-se-á como um não-poder. E o que significa tal afirmação? Não-poder significa um estado de consciência no qual não há duas forças combatendo uma a outra. Não há duas forças, uma para ser usada na destruição da outra. Em outras palavras, não há poder espiritual que possa ser usado por quem quer que seja para destruir seus inimigos. Não há poder espiritual que possa ser usado no lugar da força nuclear em que o mundo hoje confia tanto. Alguns poderão pensar que, uma vez que o poder que procuramos e esperamos usar é espiritual, o seu uso seria legítimo. O que estaríamos realmente fazendo seria esperar que o poder espiritual fizesse exatamente o que confiamos que as bombas façam. Deixe-me desiludi-los da crença de que seja possível encontrar alguma força desconhecida que faça aquilo que as forças já conhecidas não puderam fazer. Não estamos atrás de uma força espiritual para destruir ou superar o que for. Ao contrário, queremos superar a crença de que exista o bem ou o mal, em todos os efeitos ou todas as formas. Quando fui levado a meditar sobre essa ideia de força, eu percebi que a causa de toda a perturbação e de todo o conflito da vida reside na crença profundamente arraigada na existência de dois poderes, o que tem resultado em atitudes como a sobrevivência do mais apto, autopreservação como lei fundamental da vida, e no uso da força na guerra e em quase todas as atividades humanas. Ao longo dos tempos, um poder sempre foi usado para superar, destruir ou substituir outro poder. E a despeito de tais usos do poder, os mesmos males sobre a terra, desde o começo dos tempos, ainda assolam o mundo. O passar do tempo não eliminou ou destruiu de modo algum o poder do mal. Estava ruminando tais ponderações quando veio à minha mente uma pergunta: estará o homem procurando por essa força maior para fazer com ela o mesmo que com as outras? É possível que haja uma força espiritual que venha a destruir e suplantar a força da matéria? E, se isso for descoberto, poderá advir algum mal do seu uso?
até que o mundo tenha de descobrir outra força que supere a do espírito? Qual o limite? Onde isso vai parar? Sabemos que, onde quer que tenha sido usado qualquer tipo de poder, sempre houve a possibilidade de ser usado tanto para o bem como para o mal. Como pode ser? Perguntei na minha meditação. Será possível que, numa ordem divina, o poder de Deus possa ser usado para o bem como para o mal? Assim que a pergunta lampejou, recebi a resposta. Não, se você descobrir o que é o poder de Deus, compreenderá que não há opostos nem oposição. Tal poder não pode ser usado nem para o bem e nem para o mal. Só pode permanecer como poder criativo, de manutenção e sustento do bem, um poder que não pode ser usado. O poder de Deus não pode ser usado, ele pode nos usar, mas não pode ser usado por nós. Esse é o poder que o mundo espera, que mostrará não ser nenhum poder, e que ninguém pode usar, mas que só mesmo Deus pode ativar, expressar e motivar. Ficou muito claro para mim que, enquanto houver a crença em dois poderes, sempre haverá pessoas a usar o poder para o bem e outras para o mal. Mas, visto que a inércia impede a maioria dos membros da família humana assumir uma posição ativa para o bem, geralmente o mal predomina. Quando o poder se apoia a princípio na força material, há forças boas e más atuando. Veio então a era em que predominou a força mental, e por um curto lapso de tempo, ela foi boa. O poder mental foi usado para curar e regenerar. Mas logo descobriu-se que o poder mental poderia ser usado para propósitos ruins, tanto quanto para os bons. E hoje o mundo abriga, como sempre, ambas as forças, a material e a mental. O desafio é, pois, ir além do uso de qualquer força ou poder, até um estado de não poder. Para cada parcela de força positiva que possa ser posta em ação, quer no reino material, quer no mental, alguém do mundo vai descobrir como usar a força do mal. A solução definitiva para esta luta de forças opostas está na habilidade de se erguer até o poder de Deus, que não é um poder bom, mas criador, de manutenção e sustento. Erguer-se até a dimensão de vida em que não há poderes, isto é, poderes que possam ser usados. No universo criado por Deus, o segredo da vida está no não poder. Quando atingimos o ponto do não poder, este pode atuar por nós, dentro e por meio de nós. Isto nos coloca em posição bem humilde, onde pode ocorrer muito do que não gostamos. E temos o alerta que Jesus, o Cristo, nos deu. Eu por mim mesmo nada posso fazer. E é este o intuito desta mensagem, chegar a um ponto onde não só concordamos com a afirmativa eu de mim mesmo nada faço, mas também demonstrar que isto é realmente verdadeiro. Deixamos o não poder, ou poder de Deus, afirmar-se e fazer o trabalho. Há uma segunda parte deste princípio, de igual importância e corolário natural da primeira. Afirmei acima que o homem sempre procurou um poder para sobrepujar outros poderes, mas também procurou algo além disso. Procurou por um Deus que lhe desse coisas como comida, roupas, moradia. Como o mestre sabia disso, preveniu seus seguidores assim: não cuideis de vossas vidas, do que comereis, do que bebereis, e nem do vosso corpo, como o cobrireis. Ele sabia que desde muito tempo o homem estivera à procura de um Deus que lhe desse comida, roupa, abrigo, companhia, suprimento, boas colheitas, boa caça e boa pesca. E apesar de sua ordem para que parassem de procurar coisas, 2000 anos depois, o mundo ainda vai à igreja rezar justamente por aquilo que o Novo Testamento disse para não buscar na oração. Os homens ainda procuram um Deus que lhe dê coisas.
e falham assim como falharam na busca de um Deus que fosse um poder insuperável para destruir seus inimigos. Quando abandonamos a busca do poder de Deus, encontraremos o não-poder, que trará harmonia para a nossa vida. Quando pararmos de pedir coisas para Deus, receberemos o maior dos presentes, Deus mesmo. Receberemos Deus na consciência, em nosso santuário interior, neste lugar secreto do Altíssimo que não se encontra em outro lugar, senão dentro de nós mesmos. A grande lição a ser aprendida é que o intuito de todas essas coisas é a descoberta de Deus como um fim em si mesma. Àqueles que pensam, será que terei saúde? Ou, será que terei farto suprimento? Minha resposta é, eu assim suponho, pois a graça de Deus nos supre abundantemente de tudo o que precisamos, mesmo daquilo que se apresenta como este nosso cotidiano, embora nós não tenhamos qualquer poder para obter tais coisas de Deus. Quando temos a real percepção consciente de Deus, a dor, as perdas e as limitações desaparecem. Infelizmente, ainda haverá pessoas doentes ou pobres. Os pobres sempre estarão conosco, pobres de saúde, de carteira ou pobres moralmente. Com estes, repartimos a abundância do melhor de nossa capacidade. Mais do que isso, não podemos fazer. Nunca poderemos dar-lhes tudo aquilo de que precisam ou que querem. Essa é uma impossibilidade, porque não tem fim as necessidades ou os desejos do homem cujo fôlego está nas narinas, pois até que alguém perceba a futilidade da busca das coisas, nunca será satisfeito. Por que não paramos de procurar o poder de Deus, de buscar algum pensamento ou verdade que achamos nos deixariam melhores ou mais prósperos, e em vez disso não atentamos para o fato de que por nós mesmos nada podemos fazer, e que ninguém descobriu um poder que destrua os inimigos? Fiquemos com a observação de que todo o mal do mundo constitui o braço de carne, e deixemo-lo que se vá de nossa vida. Deixemo-lo passar, não forçando ou empurrando para longe, apenas deixando passar. Nada se consegue lutando física ou mentalmente, pois lutar só faz aumentar o que parece ser um poder maligno na nossa vida. Somos nós que mantemos falsamente um sentido de poder no pecado, no falso apetite, na doença, na perda ou na limitação, um sentido de poder que a coisa em si, qualquer que seja, nunca teve. E eis porque não foi até hoje descoberto um poder em nenhum dos reinos, material, mental ou espiritual, que tenha sido suficiente para modificar qualquer condição indesejável. Sempre que nos acode o pensamento, eu preciso disso, ou eu preciso daquilo, ou eu gostaria disso ou daquilo, ou ainda terei isto ou aquilo, nossa reação deveria ser: o homem não vive só de pão, pelos efeitos, pela criação, mas do Espírito do Criador. Essa deverá ser uma atitude contínua, até que tenhamos sobrepujado os nossos desejos por alguém ou por alguma coisa do reino exterior. Temos de abandonar todos os desejos do que é visível e perceber que vivemos não pelas coisas visíveis, mas sim pelas invisíveis, e notaremos então que o infinito invisível produzirá em nossa vida as circunstâncias, condições, pessoas e coisas de que necessitamos no nosso dia a dia. Do mesmo modo, sempre que formos tentados a pensar em algum poder mau, negativo, errôneo, que esteja aparentemente dominando nossa existência, tornando-a infrutífera e que gostaríamos de eliminar, nossa reação sorridente será esta: não preciso de qualquer poder para superar esta discórdia. Há um Deus, mesmo que eu não saiba o que é Deus, e não posso saber o que é Deus, por estar além de toda a compreensão humana. Se eu puder pensar em algo que eu acredite ser Deus ou a verdade, perceberei finalmente que não é Ele.
e desvanecerá na eternidade, até que descubramos que aquilo que podemos pensar dele não é ele. Poderá alguém acreditar que a ideia de Deus que tem na nossa mente possa ser Deus? Isso seria certamente finitizá-lo. O grande Salomão entendeu por completo que mesmo o magnífico templo que construíra não poderia abrigar Deus. Nem o mundo inteiro poderia, e todavia nós construímos umas casinhas de cachorro em nossa mente, ou um ninho de pombos, e pensamos que Deus esteja ali. Apenas porque mudamos seu nome para mente, vida ou amor. Tentamos ligá-lo a ideias que pensamos poder manter associadas a ele. Que loucura! Se todo o universo humano não é grande o bastante para abarcá-lo, satisfaçamo-nos em saber que Deus é, e que há evidências disso na vida que nos rodeia, na vida que gera vida, na abundância de amor em um mundo que às vezes parece sem amor, na beleza incomensurável do mundo que continuamente destrói a beleza. O que Deus é, nós não sabemos, mas há muitas e muitas maneiras de observarmos e testemunharmos a sua presença, não conhecendo-o, mas vendo seus efeitos. Nós não sabemos como Deus funciona, mas no caminho infinito descobrimos que Deus opera no silêncio, quando o pensamento se cala e quando o sentido humano do eu está tão reduzido que podemos em verdade acreditar que eu de mim mesmo nada posso fazer. E temos então a paciência de esperar que nos seja revelada a glória de Deus. Apenas àqueles que estão prontos a se livrar de seus conceitos de Deus, a parar de sonhar, de pensar, de descrever em completa rendição, poderá Deus revelar a si mesmo. Abre aspas. Deus, eu não sei o que és, ou mesmo como orar corretamente. Deus, eu não sei o que és, ou mesmo como orar corretamente. Não sei como entrar e nem como sair. Não sei para o que orar. Não sei para que orar. Não posso acreditar no Deus aceito pelo mundo, pois tenho observado a improdutividade e a frustração que acompanham uma tal fé cega. Eu posso encontrar o Deus que nenhum homem jamais conheceu, o Deus que é, o único e verdadeiro Deus que criou este universo à sua própria imagem e semelhança, perfeito, harmonioso e completo, o qual sustenta e mantém em sua eterna e infinita perfeição. Nesse Deus posso acreditar. Revela-te, meu Pai, mostra-me a tua vontade. Nunca mais te desonrarei tentando te dizer do que preciso e coagir-te a me fornecer. Nunca esperarei que faças minha vontade ou cumpras minhas ordens, que sejas meu office boy. Eu coloco minha vida, minhas mãos, meu ser e meu corpo à tua disposição. Faz disso o que quiseres, Pai. Toma meus pecados, meus medos e minhas doenças. Toma minha saúde e minha riqueza. Toma tudo isso. Peço apenas um presente. Tu mesmo. Fecha aspas. Podemos chegar a um tal estado de receptividade e a ele responder apenas até à medida que estivermos prontos. E a nossa prontidão só nos virá após termos nos aproximado de todas as diferentes formas sob as quais o mundo nos apresenta a Deus. O Deus das religiões, do mundo metafísico, o Deus que achamos poder usar, o Deus que demonstra as coisas. De todas essas modalidades, nós experimentamos, e só depois de ter chegado ao fim das tentativas é que estaremos prontos para a rendição, prontos para não mais buscarmos um grande poder para destruir os inimigos ou para nos recobrir de dádivas. Livremo-nos desses tipos de Deus, detendo-nos nas grandes expressões. Deus é. Sua graça é a minha suficiência, e não a força ou poder. O homem não deverá viver por outros poderes ou outras coisas, mas pela palavra. Tempos atrás, os que sondam a metafísica perderam sua fé no poder material em seus meios. Agora, ao darmos o passo seguinte, que é nos livrarmos da crença nos meios mentais,
poderes e remédios mentais, chegamos ao Deus real, que pode ser vivenciado, mas que nunca pode ser conhecido com a mente e que não pode ser usado.